Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Zagatti, sou aluno da UF, Universidade Federal de Uberlândia, cursando Engenharia Elétrica. E a pedido do professor Hernan, de Cálculo 3, eu venho aqui apresentar mais um vídeo com a resolução de 5 exercícios. Dessa vez, 5 exercícios do capítulo 16.7 do livro de Cálculo 2 do James Stewart. E, bem, esse vídeo contém apenas cálculos de integrais de superfície, então é um vídeo um pouco mais complicado, certo? Pois bem, então vamos para o primeiro exercício já. Vamos lá, exercícios pesados hoje. Por conta da quantidade de cálculos e em questão de tempo para postagem, injeção e tudo mais, eu resolvi fazer um vídeo mais dinâmico. Eu já trouxe a foto escaneada da minha resolução aqui e apenas printado, e eu vou comentando por cima dos cálculos que foram efetuados, certo? Bem, vamos lá, exercício 1. CGS ao cubo com vértices mais ou menos 1 em x, y, z. Aproxime a integral de superfície da função dada. Raiz de x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado. Usando as somas de Riemann como na definição 1, definição que está contida no livro. Caso você queira, pode ir lá dar uma olhada. Tomando como retalhos S e J como os quadrados que são faces do cubo, e os centros desses quadrados como os pontos P e J. O que é isso? Bem, primeiramente a gente vai ter aqui que fazer o que ele pede, né? Achar as faces do cubo, os retalhos, né? Do SJ. Eu não coloquei aqui porque, bem, é bem óbvio, né? Tecnicamente, as faces, a gente tem um cubo aqui no eixo x, y, z, y, z, e o cubo vai ser o seguinte: ele vai vir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e subir e descer, porque é um cubo, não um quadrado. Aqui, 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 aqui. Então, eu já fiz aqui meio ponto tirado e tudo mais para ficar claro o que são essas faces que a gente está falando aí. Esses pontos aqui, ó, não é muito visível, mas dá pra ver. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aqui em cima também, né? 17, 18, 19, 20. E aqui embaixo, 21, 22, 23, 24. Então a gente tem 24 faces aqui desse cubo. Retalhos SJ, como foi chamado anteriormente, né? E ele quer que você use o centro desses quadrados. O centro desse quadrado vai ser esses pontinhos aqui no centro mesmo. Bem dizer, deixa eu pegar um azulzinho aqui, ó. Aqui é um centro, aqui outro 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 centro. São 6 centros, então, um para cada face, correto? E a coordenada do centro vai ser o que, ó? Aqui, esse aqui é x1, y0, z0, certo? E vai ser assim para todos. Ou seja, vai ser mais ou menos 1, 0, 0 para os pontos em x, 0, mais ou menos 1, 0 para os pontos em y, 0, 0, mais ou menos 1 para os pontos em z, correto? Que é exatamente o que está aqui. Vamos pegar outra cor, pegar o computador laser vermelho, isso aqui, ó. Essas são as coordenadas do centro. E bem, a gente vai agora transformar a função para montar a equação que a gente busca, certo? A gente vai avaliar a função aqui com as coordenadas que a gente achou. Eu já fiz direto aqui, ó, com mais e menos. Então a gente tem 1 e 1 para a coordenada em x,
Pro coordenada em 2 vai ser raiz de 2, para coordenada em y no caso, e para coordenada em z vai ser raiz de 3. Só substituir aqui no lugar da função os valores que você tem. Aqui, por exemplo, no x ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado, 0, 0, vai ficar raiz de 1 que é igual a 1. Aqui, 2 vezes 1 ao quadrado vai ficar 2, raiz de 2, e 3 vezes 1 ao cubo vai ficar raiz de 3, certo? Sem nenhum segredo. E, pois bem, é que depois disso a gente vai fazer a tal da soma de Rímel, que foi pedida, que de cada face. De cada face tem área 4, no caso, cada face é um cubinho, de 1 por 1, então 4. Então a gente no final vai fazer integral de 4, a gente vai passar esse 4 multiplicando, já vai pular ali para fora e vai fazer a integral de toda a função, que vai ficar 1 mais 1, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, vai ficar 4 vezes tudo isso, que multiplicando vai ficar 8, mais 8 raiz de 2, mais 8 raiz de 3, passa 8 para fora, vai ficar 8 vezes 1, mais raiz de 2, mais raiz de 3, que é aproximadamente 33,17 unidades de volume. De volume não. Unidades de área. Porque a gente está fazendo a superfície aqui. Desculpa, isso aí foi um erro que eu não tinha percebido. Mas aqui é bom que a gente já prova que sabe ao vivo. Pois bem. Vamos lá para o exercício 2. Assim que eu achar meu mouse. Aqui. Exercício 2. Certo? Bem, calcule a integral de superfície. Mais uma integral de superfície. Da função que a gente teve aqui. A integral de superfície de x ao quadrado yz. E essa é a parte do plano. Z igual a 1 mais 2x mais 3y que está acima do retângulo. Ou seja, a gente tem um retângulo que vai de 0 a 3 e de 0 a 2 em xy, né? E a gente quer a parte de cima do plano. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui, usar a fórmula que a gente conhece de integral de superfície, certo? E que vai ser a integral dupla de d da f de xy, z, aqui no caso z, que é a função dada foi z, a gente substitui z como g de xy, que é isso aqui, ó, a gente substitui z de xy, vezes a raiz dos termos ao quadrado, dos termos da equação ao quadrado, certo? E onde a superfície dada vai ser 0,3, 0,2 e é a projeção do plano xy, né? Primeiro a gente vai pegar as parciais para as integrais, as derivadas parciais, faz parte da equação ali da derivada da quadrado, raiz do quadrado da derivada. Isso, obrigado. E a gente vai pegar e derivar, fazer a derivada em x, a derivada em y, que vai ser a del g, g é a função que a gente considerou aqui 1 mais 2x mais 3y, que g é a chamada z, que foi a mesma coisa que a gente substituiu. Então a gente vai pegar e derivar ela em x. Aqui, ó, 1 some, o 2 sobra, o 3y some, sobra 2. E em relação a y, 1 some, o 2x some, o 3y vira 3. E a gente substitui os valores aqui. Vai ficar 1 mais 4 mais 9, tudo isso dentro da raiz de 14. E bem, a gente agora vai pegar a função e substituir os valores para a gente saber, que é o segundo passo para montar a nossa integral. A gente vai substituir fxyz por x ao quadrado, y ao quadrado e z, e o z a gente vai substituir pela função que a gente está trabalhando, porque a gente está trabalhando no plano, não na tridimensional.
no espaço. Então, a gente vai pegar aqui xy vezes o z que a gente definiu, que é o gxy, que vai ser 1 mais 2x mais 3y. E vai fazer essa multiplicação aqui, vai passar tudo para lá e para cá, mas isso aqui a gente vai fazer dentro da integral, que é o terceiro passo, que é a integral. Então, a gente vai montar a integral, certo? A gente vai pegar todas as partes que a gente já calculou, vai ficar a integral dupla de d, x ao quadrado y, vezes tudo isso que está aqui dentro, que foi o que a gente pegou aqui em cima, vezes a raiz de 14, que é essa parte externa da integral, integrado em x e em y, certo? O 14 a gente vai pular para fora, porque não tem nem x nem y, não tem porque a gente manter. Vai pegar aqui, fazer essa multiplicação, tudo. Vai dar no final x ao quadrado y, mais 2x a terceira y, mais 3x ao quadrado y ao quadrado. E o 14 a gente tirou só por facilidade, certo? Então, vai ficar tudo depois de integrar. A gente vai integrar em x primeiro. E depois a gente vai integrar em y com os limites de integração. Aqui eu fiz separados integrais de 0 a 2 e de 0 a 3. 0 a 2 em y e 0 a 3 em x. Certo? Quem é primeiro a de dentro e depois a de fora. E a gente vai obter na primeira parte 18, na segunda parte 81, na terceira parte 72. São integrais simples, não tem por que perder tempo. Aqui parece monstruoso porque tá tudo junto, mas separando fica 3 integrais simples da simples. Não tem segredo nenhum. A soma de tudo a gente vai multiplicar por raiz de 14. Então vai ficar 171 vezes raiz de 14, vai dar aproximadamente 640. Ou se preferir deixar em 171 raiz de 14, que é um jeito mais fácil. A gente não vai ter calculadora na hora da prova. Imagino que vocês também não. Então é mais simples deixar como raiz de 14, certo? E esse foi o exercício 2. Exercício 3 pede também para calcular a integral de superfície, só que agora da função xy, e S é a parte do plano x mais y mais z igual a 1, que está no primeiro octante. Octante, então a gente já está trabalhando com o espaço inteiro. A gente não está mais no plano, a gente vai trabalhar com o espaço xyz, certo? O primeiro octante qual que é? Qual que é o primeiro quadrante? Positivo, positivo. Qual que é o primeiro octante? Positivo, positivo, positivo. É tudo positivo no primeiro octante, certo? Sem segredo algum. E bem, a gente vai passar primeiro a trabalhar a função, separar o z, porque a gente vai botar como uma função separada, igual na outra. O primeiro octante para ser positivo em tudo, que a gente tem que achar o que que é. Então, vai separar a função xyz. Para o z ser tudo positivo, que é o primeiro octante tudo positivo, se aqui é 1, o x e o y juntos tem que ser menor ou igual a 1, para ficar no máximo 0. Porque, ó, se o x for 1 e o y for 1, por exemplo, vai ficar 1 menos 2. Menos 2 é negativo, então não está no primeiro octante que nem o enunciado pede. O enunciado explicitamente fala que está no primeiro octante. Então a gente precisa usar isso para cumprir a regra e a gente transforma aqui x mais y tem que ser menor ou igual a 1. Então aqui a gente vai ter o triângulo 0, 0, 1. Desculpa, triângulo 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ou seja, é um triângulo que começa na origem. Eu vou fazer na mão, mas não preciso fazer na mão. Posso desenhar. Olhando no espaço. Gente, vamos fazer um negócio com vontade, né? Aqui, ó. Fazer um negócio com vontade. A gente tem aqui. Não adiantou nada. Ficou a mesma coisa. Parabéns. Aqui é o espaço. O primeiro octante onde quer. É esse aqui de cima. Certo? Esse é o primeiro octante. E aqui o triângulo que a gente fala é o seguinte triângulo. Que ele vai de 0, 0 para no x 0, 1 para no y para o y01 e voltar para o 00. Esse é o triângulo que a gente fala aqui, né? Pois bem, então agora a gente vai fazer as derivadas da função integrar, que da mesma forma que a gente usou no último exercício, da integral dupla de f, x, y,
g de xy vezes a raiz da função mais a derivada em x ao quadrado mais a derivada em y ao quadrado. Que a gente vai ter aqui, que vai ser o seguinte, a gente vai pegar aqui, essa é a função g de xy, a derivada em x vai ser dx vai ser menos 1, y vai ser menos 1 também, vai ser a raiz de 1 mais 1, menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, vai dar raiz de 3. Agora a gente vai trabalhar a função, e vai ficar fxyz igual a yz. Então, o f de xy, g de xy, vai ficar y vezes a z transformada, que ficou 1 menos y menos x. E a gente vai montar a integral. E vai ficar a integral dupla de y1 menos x menos y vezes raiz de 3 dx dy. Primeiro integrando x, depois em y, né? E a gente passa o raiz de 3 para fora, já direto, porque a raiz de 3 não tem nem x nem y, então pode pular para fora. E vai montar a integral, vai ser de 0 a 1 e de 0 a 1 menos x, porque eu quis. Assim você podia fazer o contrário, só que aí você tem que trocar a ordem de integração, mas sem dificuldades alguma. E então a gente vai pegar, fazer a integral. Após ter feito a integral, a gente vai ter aqui 1 sobre 6 em relação, quando você integra em relação a y, que eu entreguei, vocês entenderam, em relação a y, e vai ficar 1 sobre 6 vezes 1 menos x ao cubo dx. A gente vai passar esse 1 sobre 6 para fora, porque não tem x, então não tem problema, e vai integrar em relação a x. No final a gente vai obter 1 sobre 4. Esse 1 sobre 4 a gente vai multiplicar por 1 sobre 6, que foi o que a gente acabou de passar aqui para fora, e por raiz de 3, que a gente passou para fora lá em cima. No final a gente vai ter raiz de 3 sobre 24, ou aproximadamente 0,0722. No caso da prova, a gente deixaria em raiz de 3 sobre 24, então aqui eu deixei também sobre raiz de 3 sobre 24, certo? Vamos lá, exercício número 19. Penúltimo exercício do dia de hoje, para a gente fechar os 5 exercícios, no total 10 exercícios, certo? Pois bem, calcule a integral de superfície. Beber uma aguinha, bebam água, hidratem-se. Independente da hora que seja. Calcule a integral de superfície. F, ds para o campo vetorial F, a superfície orientada a S. Em outras palavras, determine o fluxo de F através de S, ou seja, o fluxo da função através da superfície. Para a superfície fechada, use orientação para fora, positiva, ou seja, se a superfície for fechada, a gente vai fazer o contrário para dar um valor positivo, certo? A primeira função vai ser fxyz igual a xy yzj mais zxk. Essa é a parte do paraboloide. Paraboloide. A trufa, para cima ou para baixo? Para baixo, xy negativo. Z4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. É a trufa aqui, padrão, todos sabem. E essa é a parte paraboloide que está acima do quadrado. 0 menor que x, menor ou igual a x, menor ou igual a 1. 0 menor ou igual a y, menor ou igual a 1, com orientação para cima. Ou seja, o que a gente tem aqui? Nos foi dada a função e a superfície. A superfície é a parte do paraboloide que está acima do quadrado, que está o quadrado de x entre 0 e 1, y entre 0 e 1, certo? Então a gente vai desenhar o plano aqui, cartesiano. A gente tem aqui xy. A gente tem um paraboloide. E a gente tem que essa é a parte paraboloide que está
a superfície parte parabólica está em cima do quadrado, que pode ser esse quadrado aqui, pode ser um pouco menor, pode ser aqui, certo? Que o não tem um valor definido para x e para y, certo? E o que que aconteceu aqui? Certo, voltamos? Certo, voltamos 100%. Ok. É... Não sei o que foi isso, não sei o que vai ficar no vídeo sobre isso, mas enfim. Vamos lá, terminar isso aqui para ver que problema que tá acontecendo. A gente vai fazer sem nenhum segredo, mesma coisa dos outros exercícios. Integral de superfície, novidade. Temos a função, é parte de cima, blá blá blá, o que já foi falado. A função vai ser menos f de x. Vale apontar que a gente está trabalhando com um campo aqui, né? Então vai ser a forma que a gente vai usar vai ser menos f de x menos fx, derivada de f em relação a x, menos f de y, derivada de f em relação a y, mais a fx, que é o z no final que a gente vai transformar. Enfim, derivadas na área. Primeiro a gente vai pegar as derivadas de z igual a f de x, y. Então a gente tem aqui f de x é igual a y, f de y é igual a yz, f de z é igual a zx. Certo? A gente tem que a derivada de z em relação a x é menos 2x, e a derivada de z em relação a y é menos 2y. Que eram as coisas que a gente precisava para montar a fórmula. Agora a gente já tem tudo, é só integrar. A gente tem o fx, que é menos xy, porque f é xy, então vai ficar menos xy, vezes a derivada de f em relação a x, vai ficar menos 2x, menos a f de y, que é yx, que era para ser yz, mas enfim, a gente não viu nada. Vezes a f derivada em y, que vai ser menos 2y, mais zy, que é fx. Zx, desculpa. Então agora a gente vai pegar os integramos em x e y e substituir em z. E a gente vai transformar a função, né? Porque a gente vai precisar disso para a resolução do exercício em específico. Aí a gente vai montar a integral gigante, que a gente está substituindo os valores para o valor que a gente tem. Porque a princípio a gente não tem o z. Então vai pegar o z e transformar em xy. Pegar o z e transformar em xy. E depois vai fazer todas as multiplicações. A gente vai obter essa monstruosidade. Que está indo de 0 a 1, 0 a 1. Que foi os limites de integração que nos foi dado aqui em cima. Que da função 2x ao quadrado y mais 8y ao quadrado menos 2x ao quadrado y ao quadrado menos 2y ao quarto mais 4x menos y mais x ao terceiro menos xy ao quadrado dx dy. A gente tá gigante essa aí, mas é muito simples. A gente vai separar em 7 integrais e os resultados estão todos mostrados aqui embaixo. 1/3,
8 terços, menos 2 nonos, menos 2 quintos, 2, menos 1 quarto, menos 1 sexto. A gente vai pegar os positivos, vai ficar 1 terço mais 8 terços, vai ficar 9 terços, dá 3, mais 2 dá 5. E os negativos todos vai ter um mínimo divisor comum de 180, vai ficar então 187 sobre 180. Então tudo vai ficar 5 menos 187 sobre 180 e no final vai ficar 713 sobre 180. É um exercício longo, mas fácil, sem nenhuma complexidade assim, contas relativamente tranquilas. E, pois bem, o último exercício, número 23, um exercício tranquilo, que passei minha câmera para cima, né? Que é aprendendo com os erros. Foi me dito, já que minha câmera tampou muitas resoluções. Enfim. E a gente agora vai pro último exercício, número 23. Para ser calculada a integral de superfície, como o último exercício, mesmo enunciado, vou até voltar aqui, ó. Do 19 ao 28, esse aqui é o 23, então tá dentro desse pedido aqui, certo? Então a gente vai calcular a integral de superfície da função fxyz, do campo, né, fxyz, com x em i menos z em j e y em k. A gente alterou o y e o z de lugar e negativou o z, certo? E essa é a parte da esfera. Esfera, olha só que legal. Do primeiro octante, com orientação para origem. Vamos dar uma entendida no que ele está falando aqui? Bem, uma esfera de raio 2. A gente tem aqui aí, o plano. Tá difícil fazer um plano bem feito hoje. Não tá fácil, não. Deixa eu apagar tudo, fazer de preto, né? Certo, ficou ok esse. Isso aqui é o nosso espaço. X, Y e Z. Antes de eu desenhar a esfera direto, vamos ler de novo. Essa é a parte da esfera. No primeiro octante. Primeiro octante de novo. Então a gente vai pegar aqui de novo, ó. Pra que desenhar tudo? A gente não precisa desenhar tudo. Certo? E vamos fazer assim. E a esfera que a gente quer tá só no primeiro octante, então vai ser isso aqui, ó. Aqui. Aqui. Daqui vem pra cá também. Essa é a nossa esfera. Isso aqui não era pra estar indo tão longe. Era pra estar assim, ó, mais ou menos. Isso, agora tá melhor. Aqui, 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 aqui. Essa parte da esfera que a gente quer, certo? É a esfera no primeiro quadrante. E bem, a gente tem aqui que aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, tudo positivo, primeiro octante, certo? E a gente agora tem que pegar a integral, mas aí precisa fazer de jeito complicado. Você faria de jeito complicado? Eu não faria, eu sei a fórmula da esfera. Qual que é a fórmula de volume de esfera? A fórmula de volume de esfera é 4 π raio ao cubo sobre 3. Tá aqui do lado. Aqui, ó. Vamos voltar a acompanhar. Esse é o volume da esfera, 4 π raio ao cubo sobre 3. E, ou seja, vai ser um terço, um oitavo disso, porque a gente está só no primeiro octante. Isso aqui é a fórmula de tudo. A gente quer um oitavo disso só, certo? Então a gente vai pegar com o volume, é um oitavo, que é o volume que a gente quer, da fórmula da esfera com raio igual a 2, porque aqui a fórmula da equação dada tem 4 isolado, então o raio é igual a 2. O raio é a raiz disso aqui, 2, certo? Então vai ficar um oitavo vezes 4 terços de π, 2 ao cubo. Então a gente vai fazer aqui, ó.
2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Corta 8, corta 8. Vai ficar 4 terços de π. 4 terços de π. Certo? Quase certo. Se deixar isso, você vai ganhar um pouquinho de ponto, mas você não vai ganhar tudo. Você vai perder bastante. Porque aqui, ó, pede aqui em cima com orientação para a origem. Aqui a gente fez o campo com orientado para fora, saindo da origem indo para fora, mas a gente quer o contrário. Então a gente vai pegar, fazer o divergente disso aqui para ver a direção. Então a gente vai ter aqui a derivada de x em relação a da primeira em relação a x, da segunda em relação a y, da terceira em relação a z. X derivada em x dá 1. Menos z derivada em y dá 0. Y derivada em z dá 0. Então dá 1. Ou seja, é uma reta, certinho, bonitinha. Então o fluxo, invertendo ele, fazendo ele para dentro, se o divergente dele é 1, vai ficar o inverso apenas. A gente vai ficar menos 1, certo? Se aqui fosse meio, ia ficar 2, enfim. Aí aqui no final a gente vai pegar e inverter. O problema pede o fluxo para dentro, então vai ficar menos 4π sobre 3, certo? Pois bem, por hoje era isso. A gente fez aí os outros 5 exercícios que faltavam do pedido dos 10 exercícios do professor, né? Concluindo assim o capítulo 16.5 e 16.7, no caso 16.7 nesse vídeo. 5 exercícios de cada. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se puder, deixa o like. Vira inscrito, clica aí no botãozinho inscrever. Não precisa ativar o sininho, porque a frequência de vídeo é bem baixa. E, pois bem, um ótimo dia, tarde, manhã, noite a todos. Por hoje é só. Obrigado e até mais.